Você já parou para pensar no poder que existe em guardar certas coisas para si mesmo? Em um mundo onde tudo é compartilhado, onde cada pensamento, cada sentimento e cada detalhe da nossa vida parece precisar ser mostrado, a verdadeira força está em saber o que permanecerá apenas em seu interior. O estoicismo nos ensina que nossa paz e nossa liberdade dependem do domínio sobre nós mesmos e não da aprovação ou curiosidade alheia. Quando revelamos demais, entregamos fragmentos do nosso poder a pessoas que não estão preparadas para entendê-los, ou pior, que podem usá-los contra nós. O segredo não é viver escondido, mas proteger aquilo que define nossa essência, aquilo que molda nosso caráter e nossas escolhas mais profundas. Hoje, vamos explorar 7 coisas que, segundo uma perspectiva estoica, você jamais deve revelar a outras pessoas. Não é sobre esconder-se por medo ou orgulho, mas sobre preservar sua força interior, sua serenidade e seu autodomínio. Cada uma dessas 7 coisas será apresentada com uma reflexão que vai além da superficialidade, mostrando como o autocontrole e a discrição são ferramentas essenciais para uma vida de sabedoria e liberdade. Prepare-se para mergulhar em uma análise profunda da mente humana, da vulnerabilidade e da força silenciosa que cada um de nós carrega. Este vídeo não é apenas uma lista, mas um convite para repensar como e por que compartilhamos partes de nós mesmos. E no final você terá não apenas conhecimento, mas um guia para viver de forma mais íntegra, mais estoica e muito mais forte. Número 1. Seus medos mais íntimos. O primeiro segredo que você jamais deve revelar a outras pessoas são seus medos mais íntimos. Isso não significa fingir coragem ou negar suas vulnerabilidades, mas sim compreender que o poder do medo reside na forma como ele é percebido e na energia que você mesmo deposita nele. Medo é um reflexo natural da condição humana, uma reação instintiva que protege, alerta e direciona nossa atenção para o que realmente importa. Porém, quando você expõe esse medo indiscriminadamente, você entrega uma parte do seu controle. E muitas vezes, sem perceber, permite que outros ditam como você deve sentir, agir ou reagir. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira força não vem da ausência de medo, mas do domínio sobre ele. Sêneca dizia que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que são difíceis. Nessa frase, podemos ver que a coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de enfrentá-lo e direcioná-lo com sabedoria. Revelar os medos mais íntimos a outros, portanto, é entregar a eles não apenas informações sobre você, mas uma arma invisível que pode ser usada contra sua paz interior, sua autonomia emocional e até mesmo sua liberdade de escolha. Quando compartilhamos nossos medos, mesmo com pessoas bem-intencionadas, existe o risco de externalizar algo que deve permanecer interno, porque a natureza do medo é delicada. Ele cresce quando alimentado e perde poder quando compreendido. Uma pessoa que não compreende profundamente a complexidade de seus próprios medos pode, ao ouvir os seus, julgá-lo, aconselhá-lo inadequadamente, ou pior, fazer com que você duvide da sua própria percepção da realidade. Assim, o medo deixa de ser um guia e se transforma em um fardo coletivo, minando sua força silenciosa. Imagine um rio caudaloso que segue seu curso natural em direção ao mar. Ele corre com uma força interna que ninguém pode desviar, mas se você abrir comportas desnecessárias, parte dessa água se perde, desviando-se do caminho que deveria seguir. Seus medos são como essa água. Devem ser conhecidos, observados e compreendidos por você, mas não despejados em terreno alheio sem reflexão profunda. O autocontrole estoico nos ensina a examinar nossos medos, questionar sua origem, sua validade, sua utilidade e só então decidir como eles influenciarão nossas ações, mantendo sempre uma reserva interna de poder silencioso. Revelar seus medos também impacta diretamente a percepção que os outros têm de você. Pessoas tendem a rotular, subestimar ou até manipular quem demonstra vulnerabilidade sem discernimento. Um medo revelado não é apenas uma informação,
É uma narrativa que você permite que outros moldem sobre quem você é. O estoico compreende que a opinião alheia é irrelevante para sua essência. Mas quando você entrega aquilo que mais o fragiliza, você abre mão de parte dessa narrativa, permitindo que outros se tornem coautores da sua própria história. Além disso, existe um efeito psicológico importante. Quanto mais você fala sobre seus medos, mais eles se solidificam. O ato de verbalizar transforma o medo de algo abstrato, interno, em algo concreto e externo. Ele ganha corpo, espaço e relevância em sua mente, tornando-se uma força mais difícil de controlar. O verdadeiro poder está em manter a percepção do medo dentro de você, analisá-lo, entendê-lo, aceitá-lo e transformá-lo em estratégia de vida. E só então decidir como agir sem que ele dite suas escolhas. Revelar os medos também altera a relação consigo mesmo. Quando você confia cegamente seus receios a outros, você pode começar a depender da validação ou do conselho alheio para lidar com eles, criando uma dependência emocional que corrói o autodomínio. O estoicismo nos ensina que devemos buscar a autossuficiência emocional. E essa autossuficiência começa por compreender nossos medos profundamente e enfrentá-los sem depender da aprovação de ninguém. Por fim, guardar seus medos mais íntimos não é apenas uma questão de proteção, mas de crescimento e evolução pessoal. Cada medo é uma oportunidade de reflexão, de autoconhecimento e de fortalecimento interior. Ao enfrentá-los em silêncio, você treina sua mente para agir com clareza, coragem e prudência. O medo, quando bem compreendido e internalizado, torna-se um aliado, não um inimigo. Ele se transforma em uma bússola interna, que orienta decisões, estratégias e comportamentos, enquanto a exposição imprudente transforma essa mesma bússola em um objeto manipulável por terceiros. Portanto, a primeira coisa que você jamais deve revelar é aquele medo que você sente, mas ainda não compreendeu completamente. Guardá-lo fortalece seu caráter, preserva sua paz interior e mantém sua autonomia. Não se trata de esconder fraqueza, mas de cultivar poder silencioso, de aprender a transformar vulnerabilidade em força e de reconhecer que a liberdade verdadeira surge quando você decide o que permanece dentro de você e o que merece ser compartilhado com o mundo. Número 2. Seus planos mais íntimos e ambições secretas. A segunda coisa que você jamais deve revelar a outras pessoas são seus planos mais íntimos e ambições secretas. Não se trata apenas de proteger ideias, mas de preservar a energia e o poder que residem dentro delas. Cada ambição contém não só um desejo de realização, mas também uma parcela da sua essência, daquilo que você mais valoriza e pelo qual está disposto a lutar silenciosamente. Quando você compartilha essas intenções com o mundo, antes de estarem consolidadas, corre o risco de permitir que outros interfiram na narrativa da sua própria vida, muitas vezes sem perceber. Os estoicos nos ensinam que a ação silenciosa é infinitamente mais poderosa do que a palavra vazia. Sêneca nos lembra que o que importa não é o que declaramos, mas o que fazemos. Cada plano secreto que você guarda é como uma semente protegida sob a terra fértil. Se exposta antes da hora, está sujeita ao vento, à chuva ou a mãos alheias que podem arrancá-la antes de florescer. Por isso, a discrição sobre suas ambições é um ato de prudência e de autopreservação estratégica. Ao revelar seus planos, mesmo que seja para pessoas confiáveis, você corre o risco de ser julgado ou desencorajado. Alguns podem minimizar suas ideias, não por maldade, mas por incapacidade de compreender a magnitude do que você deseja criar. Outros podem, conscientemente ou não, tentar moldar suas decisões segundo os próprios interesses, enviesando sua trajetória. Guardar suas ambições é, portanto, uma forma de manter a integridade da sua visão, assegurando que ela se desenvolva de maneira orgânica, com base no seu esforço e discernimento. Além disso, existe um efeito psicológico sutil, mas poderoso. Quanto mais você verbaliza suas ambições, mais você corre o risco de sentir uma falsa sensação de progresso. Falar sobre o que deseja
E a exposição prematura de planos pode diluir a energia que deveria ser direcionada para a execução, desviando foco e comprometimento. A psicologia estoica nos mostra também que a inveja e a comparação são inimigos silenciosos do progresso pessoal. Ao dividir suas metas com outros, você se abre à medida em que eles podem, mesmo sem ir. Cada comentário externo se torna um ruído, um peso que interfere na clareza da sua mente e na confiança em si mesmo. O estoico aprende que a autossuficiência e o autodomínio emocional são cruciais para transformar planos em resultados concretos e que proteger suas ambições é parte essencial desse processo. Revelar seus objetivos também impacta a percepção que você mesmo tem deles. A cada compartilhamento, há um risco de diluir a força do desejo, transformando um impulso intenso e motivador em algo disperso e público. Guardar as ambições cria um espaço sagrado de compromisso pessoal, onde o foco e a disciplina podem operar sem interferência, alimentando a motivação silenciosa que só quem realmente se dedica conhece. Além disso, há uma dimensão estratégica prática. Ao manter seus planos em segredo, você evita sabotagem consciente ou inconsciente. O mundo está cheio de pessoas que, por inveja, medo ou competição, podem tentar impedir seu progresso. Ao proteger seus objetivos, você preserva não apenas a execução, mas a surpresa, a originalidade e o impacto de cada conquista. É um princípio que se aproxima do conceito estoico de fortaleza interna. Manter intacta a força que reside dentro de você, inabalável por influências externas. Por fim, guardar seus planos íntimos também é uma questão de respeito ao próprio tempo e à própria maturação. Cada ambição precisa de seu ritmo, de suas etapas, de seu desenvolvimento silencioso. Expor demais, antes de ter consolidado conhecimento, habilidades ou recursos, é apressar o processo natural da vida, muitas vezes comprometendo a qualidade da realização. O estoicismo nos ensina que a paciência, a constância e o autodomínio silencioso são virtudes muito mais valiosas do que a pressa ou o reconhecimento prematuro. Portanto, a segunda coisa que você jamais deve revelar é seu plano secreto, sua grande ambição, aquilo que pulsa em seu interior com desejo de ser realizado. Guardá-la fortalece seu foco, preserva sua energia e transforma seus objetivos em conquistas reais. A verdadeira vitória não está na aprovação alheia, mas na realização silenciosa e estratégica daquilo que você mais valoriza. Cada passo dado em silêncio, cada esforço disciplinado e cada decisão prudente torna você mais forte, mais autônomo e mais alinhado com sua própria essência, construindo uma vida de integridade, propósito e liberdade real. Número 3. Seus fracassos e vulnerabilidades passadas. A terceira coisa que você jamais deve revelar a outras pessoas são seus fracassos e vulnerabilidades passadas. Por mais que a sociedade nos pressione a compartilhar cada detalhe de nossa trajetória, sugerindo que expor erros é um sinal de autenticidade ou humildade, o estoicismo nos ensina que a verdadeira força reside no manejo interno dessas experiências, não na exposição delas. Cada fracasso é um território de aprendizado, um campo onde nosso caráter é forjado, uma oportunidade de reflexão profunda sobre nossas ações, escolhas e reações. Contudo, quando compartilhamos esses momentos indiscriminadamente, transformamos uma ferramenta de crescimento pessoal em vulnerabilidade externa, fornecendo a outros o poder de influenciar a forma como somos percebidos ou tratados. Os estoicos compreendiam que a mente deve permanecer independente da aprovação ou do julgamento alheio. Sêneca dizia que a dificuldade nos ensina a resistir, e essa resistência é cultivada na intimidade de nossos pensamentos e na disciplina silenciosa da alma, não na exposição pública de nossas quedas. Revelar suas vulnerabilidades é entregar um fragmento da sua autonomia emocional, porque cada pessoa que recebe essa informação passa a ter, consciente ou inconscientemente, uma influência sobre sua autoconfiança, sua autoestima e até suas futuras decisões. Além disso, há um efeito psicológico profundo.
Quanto mais você verbaliza ou compartilha suas derrotas, mais elas se consolidam em sua própria mente. O fracasso, quando repetidamente lembrado e narrado, se torna uma sombra persistente, uma narrativa interna que interfere na clareza, na autopercepção e na força de vontade. Guardar suas falhas permite transformá-las em experiência valiosa, em lição silenciosa que fortalece sua resiliência, ao invés de criar um peso emocional que cresce a cada comentário ou julgamento recebido. Revelar vulnerabilidades também altera a percepção social. Pessoas tendem a formar opiniões com base nas informações que recebem. Um fracasso compartilhado pode levá-las a subestimá-lo, questionar sua competência ou, ainda pior, redefinir sua identidade com base nesse momento de fraqueza. O estoico entende que o caráter se constrói na ação consistente, no autodomínio e na reflexão interna, e não na validação externa. Suas experiências passadas só são valiosas se transformadas em aprendizado e força interior, não quando transformadas em objeto de avaliação de terceiros. Outro ponto crucial é a dinâmica emocional nos relacionamentos. Compartilhar vulnerabilidades pode criar desequilíbrios de poder. Alguns podem sentir autoridade sobre você, enquanto outros podem reagir com compaixão mal direcionada, provocando dependência emocional ou criando expectativas que você não precisa atender. A discrição, portanto, protege não apenas sua reputação, mas também a integridade das suas interações sociais, mantendo um equilíbrio saudável entre abertura e autonomia. Do ponto de vista estratégico, guardar seus fracassos permite que você controle a narrativa da sua própria vida. Ao invés de ser definido por erros passados, você se define por suas ações presentes e futuras. O mundo está cheio de pessoas que podem usar informações contra você, conscientemente ou não. Um erro compartilhado pode se tornar motivo de manipulação, crítica ou até sabotagem indireta. O estoico entende que a mente deve ser um território seguro, onde a sabedoria se desenvolve longe da influência de outros. Há também uma dimensão ética e existencial a considerar. Revelar fracassos prematuramente muitas vezes interfere no próprio crescimento. Cada dificuldade exige tempo, reflexão e maturação interna para que possa ser transformada em aprendizado verdadeiro. A pressa em expor ou externalizar experiências cria uma distração da reflexão profunda, comprometendo o potencial de crescimento que só o silêncio permite. O estoico valoriza a paciência, a constância e o autodomínio, sabendo que o valor da experiência não está na aprovação alheia, mas na internalização do aprendizado. Além disso, refletir sobre fracassos internamente promove autoconsciência e resiliência genuína. Cada dificuldade superada e cada vulnerabilidade aceita se torna uma pedra fundamental da força interior. É nesse espaço silencioso que você treina a mente para enfrentar futuros desafios com serenidade, disciplina e equilíbrio emocional. Ao verbalizar ou compartilhar essas experiências sem necessidade, você corre o risco de diluir essa força, transformando aprendizado em exposição e vulnerabilidade em objeto de julgamento alheio. O estoicismo também nos lembra que nossas falhas não definem quem somos, mas a forma como lidamos com elas, sim. Guardar vulnerabilidades fortalece o caráter, preserva a autonomia e permite que você transforme cada erro em uma ferramenta de autodomínio, onde o crescimento se dá em silêncio, longe do olhar crítico ou da influência de outros. É através desse manejo interno que se alcança uma liberdade profunda, pois você deixa de ser refém das expectativas e opiniões alheias, mantendo o controle absoluto sobre sua própria evolução. Finalmente, proteger suas vulnerabilidades não é sinal de vergonha, mas de sabedoria. É reconhecer que a força real se constrói na introspecção, na disciplina diária e no aprendizado silencioso. Cada fracasso guardado é um passo em direção à autonomia emocional, à clareza de pensamento e à capacidade de agir com integridade, independentemente do que outros possam pensar ou dizer. A verdadeira liberdade surge quando você decide o que permanece dentro de você e o que, de fato, merece ser compartilhado com o mundo,
transformando cada vulnerabilidade em força silenciosa, cada derrota em lição e cada sombra do passado em luz que guia o futuro. Número 4. Seus relacionamentos e laços mais íntimos. A quarta coisa que você jamais deve revelar a outras pessoas são os detalhes mais profundos dos seus relacionamentos e laços íntimos. Não se trata apenas de proteger segredos ou evitar fofocas. Trata-se de compreender que a intimidade compartilhada carrega consigo poder e vulnerabilidade. Cada relação, seja amorosa, familiar ou de amizade, contém elementos que definem quem você é, seus valores, seus limites e suas emoções mais genuínas. Ao expor indiscriminadamente esses detalhes, você não só compromete a confiança de quem está envolvido, mas também entrega fragmentos da sua própria identidade, transformando experiências sagradas em moeda de julgamento ou manipulação externa. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade e serenidade residem na autonomia emocional e no domínio da própria mente. Epicteto dizia que não são as coisas em si que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Essa lição se aplica diretamente aos relacionamentos. Quando você compartilha demais sobre os outros ou sobre a intimidade que existe entre vocês, você transfere o controle das suas emoções e percepções para fora de si mesmo. Deixa de ser o guardião da sua própria narrativa e permite que terceiros interpretem, avaliem ou até distorçam o significado das suas conexões mais profundas. Revelar detalhes íntimos de relacionamentos também pode afetar sua própria percepção e memória desses vínculos. Quanto mais você verbaliza cada gesto, cada sentimento ou cada conflito, mais eles se tornam objetos externos, sujeitos à interpretação alheia, e menos refletem a experiência genuína vivida. O estoico entende que a autenticidade do sentimento não depende da validação, mas da compreensão interna. Guardar certas partes da vida afetiva preserva a pureza da experiência, permitindo que cada relação floresça sob sua própria lógica, sem a pressão de opiniões externas que podem distorcer ou influenciar sentimentos. Além disso, compartilhar informações íntimas pode criar desequilíbrios de poder. Em relacionamentos, existe sempre a necessidade de equilíbrio, confiança e respeito mútuo. Ao divulgar segredos ou vulnerabilidades do outro, mesmo que involuntariamente, você assume o papel de mediador ou até manipulador do vínculo, alterando a dinâmica natural da relação. O estoico entende que cada relação deve ser baseada em virtude, respeito e confiança silenciosa, e não em exposição ou necessidade de aprovação. A verdadeira intimidade é construída com discrição e integridade, e não com narrativa pública ou aprovação alheia. Do ponto de vista estratégico, revelar detalhes íntimos dos seus laços também pode gerar consequências práticas negativas. Informações aparentemente pequenas podem ser usadas por terceiros para influenciar, manipular ou criar conflitos que você não antecipou. Guardar segredos de relacionamentos protege não apenas sua energia emocional, mas também a estabilidade dos vínculos que você valoriza, permitindo que eles se desenvolvam de forma natural, orgânica e saudável. Há ainda uma dimensão psicológica importante. Quanto mais compartilhamos sobre a vida íntima dos outros ou sobre nossas experiências conjuntas, mais nos tornamos dependentes da reação alheia. Passamos a medir nossas emoções pelo olhar de terceiros, e isso cria um ciclo de insegurança, ansiedade e necessidade constante de validação. Um estoico reconhece que a segurança emocional deve residir dentro de si mesmo, e não na aprovação externa. Guardar a intimidade protege essa segurança, garantindo que sua paz de espírito permaneça inabalável. Revelar detalhes íntimos também pode comprometer a memória emocional e a percepção do vínculo. Ao verbalizar cada conflito, sentimento ou gesto, você corre o risco de distorcer o que foi vivido, transformando a lembrança em narrativa influenciada por outros ou pelo próprio julgamento superficial. O estoicismo ensina que a reflexão interna é a única forma de compreender plenamente as experiências.
permitindo que cada relacionamento seja interpretado e valorizado com clareza, sem contaminação externa. Além disso, proteger a intimidade dos laços fortalece a confiança e a credibilidade que você projeta. Quando outros percebem que você mantém discrição sobre suas relações, eles reconhecem maturidade, autocontrole e respeito, tanto por si quanto pelos outros. Essa postura não só preserva a integridade de suas conexões, mas também cria um ambiente em que vínculos podem florescer sem a interferência de curiosidade, fofoca ou julgamentos externos. Por fim, há uma dimensão existencial e filosófica. Nossos relacionamentos íntimos são espelhos da nossa própria alma, refletindo virtudes, falhas e potencial de crescimento. Guardar esses detalhes não é esconder o que você é, mas proteger a pureza e a profundidade daquilo que é mais valioso, tanto para você quanto para aqueles que compartilham esses laços. É cultivar intimidade com responsabilidade, discernimento e sabedoria. A discrição não diminui a conexão, mas fortalece a liberdade emocional, a confiança e a autenticidade das relações. Portanto, a quarta coisa que você jamais deve revelar é os detalhes mais profundos dos seus relacionamentos e laços íntimos. Guardar esses aspectos fortalece sua autonomia emocional, protege sua paz interior e mantém a integridade de cada vínculo. A verdadeira intimidade e força emocional não são exibidas, mas cultivadas silenciosamente, permitindo que suas relações e sua própria essência floresçam de forma plena, genuína e duradoura. Número 5. Seus planos e estratégias pessoais. A quinta coisa que você jamais deve revelar são os detalhes dos seus planos, objetivos e estratégias pessoais. A princípio, isso pode parecer um conselho prático ou até estratégico, mas, sob a lente do estoicismo, ele é profundamente filosófico, pois toca na essência da liberdade individual, da autodisciplina e da autossuficiência emocional. Cada ideia que você concebe, cada objetivo que define e cada plano que traça é um reflexo da sua visão de mundo, da sua compreensão das circunstâncias e da sua capacidade de transformar intenção em ação. Divulgar esses elementos a terceiros não apenas expõe suas vulnerabilidades, mas também cria uma dependência desnecessária de fatores externos que podem desviar você do caminho que escolheu. Do ponto de vista estoico, a proteção de seus planos é uma extensão natural da autonomia interior. Marco Aurélio dizia: "A alma se fortalece quando se mantém serena perante os eventos externos." Revelar suas estratégias a outras pessoas equivale a abrir portas para a interferência alheia, sejam críticas, sugestões mal intencionadas, inveja ou até apropriação das suas ideias. Uma estratégia só se concretiza verdadeiramente através da ação. Até lá, ela é apenas potencial. Divulgá-la prematuramente transforma potenciais em expectativas externas, sujeitas a julgamento, comparação e pressão. Isso cria um risco silencioso. Você começa a agir em função do olhar alheio e não de sua própria razão, corroendo a serenidade que é a base da liberdade estoica. Mais do que proteção, essa prática é também uma expressão de disciplina. Quando você guarda seus planos, treina sua paciência, fortalece sua concentração e aprende a valorizar o silêncio como ferramenta de poder. O mundo externo está repleto de vozes que confundem, distraem e tentam moldar a sua percepção de sucesso. Compartilhar suas estratégias é permitir que essas vozes interfiram na sua visão interna. E isso é algo que o estoicismo nos ensina a evitar. O verdadeiro progresso ocorre na consistência entre pensamento, intenção e ação, e não na aprovação ou validação de quem observa de fora. Além disso, há uma dimensão prática e psicológica. Quando você verbaliza seus objetivos, cria-se uma ilusão de realização que pode enfraquecer sua motivação real. Pesquisas psicológicas demonstram que falar excessivamente sobre metas antes de agir pode dar uma sensação temporária de conquista, levando à procrastinação ou dispersão de energia. Um estoico reconhece essa armadilha. A ação real, silenciosa e constante é o que transforma o potencial em realidade.
Guardar suas estratégias permite que você avance com intensidade, sem distrações, sem expectativas externas, sem necessidade de aprovação. A proteção das suas estratégias também fortalece sua resiliência diante da adversidade. Ao manter planos em sigilo, você preserva a integridade do seu trabalho e reduz a vulnerabilidade à interferência de terceiros. É comum encontrar pessoas que, mesmo sem intenção consciente, minam o progresso alheio por inveja, medo ou insegurança. O estoico compreende que a virtude está na execução disciplinada, não na exposição das intenções. Cada passo executado com foco e silêncio fortalece não apenas o resultado final, mas também a força interior de quem age. Do ponto de vista existencial, seus planos são parte do seu legado pessoal. Cada ação planejada, cada meta definida e cada passo seguido carregam consigo a essência da sua identidade, da sua ética e da sua visão de mundo. Divulgar isso antes do momento certo significa entregar fragmentos do seu eu a pessoas que não participaram da construção desses objetivos. É permitir que outros interpretem, alterem ou até desvalorizem o valor do que você está criando. O estoico sabe que a autenticidade da ação está na execução silenciosa e na constância da disciplina, e não na opinião de terceiros. Há também uma dimensão estratégica e social. Em um mundo onde nem todos compartilham de sua ética, visão ou objetivos, revelar detalhes pode transformar aliados em críticos, concorrentes ou oportunistas. A informação é poder, e entregar poder sem necessidade é desperdiçá-lo. O segredo aqui não é medo, mas consciência e prudência, virtudes centrais do estoicismo. A discrição fortalece a liberdade de escolha, preserva a autonomia e garante que a ação seja conduzida de acordo com a própria razão e não sob influência externa. Além disso, guardar suas estratégias reforça a paciência. O estoico entende que a jornada é mais importante que a aprovação imediata. Cada passo, cada esforço silencioso, cada decisão tomada sem alarde, constrói uma base sólida para o sucesso genuíno. A exposição prematura frequentemente gera frustração, pois expectativas externas podem não corresponder à realidade. A virtude está em agir com foco, disciplina e constância, permitindo que o resultado fale por si mesmo. Em última análise, manter seus planos e estratégias pessoais em segredo é proteger a integridade da própria alma. Cada plano guardado, cada meta perseguida em silêncio, fortalece a autossuficiência emocional, reforça a disciplina interior e preserva a liberdade de agir de acordo com a própria razão. Um estoico compreende que o poder real não está em anunciar intenções, mas em agir com sabedoria silenciosa, permitindo que o tempo e a execução transformem visão em realidade, esforço em conquista e potencial em legado. Portanto, a quinta coisa que você jamais deve revelar é qualquer detalhe sobre seus planos, estratégias e objetivos pessoais. Guardar essas informações não é egoísmo nem desconfiança, é sabedoria prática, é proteção da autonomia, é cultivo da disciplina e da paciência. É a expressão de quem entende que a verdadeira força reside na ação consistente e silenciosa, não na exposição ou validação externa. Ao agir assim, você transforma o potencial em realidade, protege seu progresso e mantém a serenidade interior que torna a vida significativa e plena. Número 6. Seus medos mais profundos. A sexta coisa que você jamais deve revelar são os seus medos mais profundos. Essa é uma das revelações mais perigosas que alguém pode fazer, porque o medo é uma vulnerabilidade natural, mas também uma porta aberta para a manipulação, controle ou julgamento de terceiros. O estoicismo nos ensina que a mente deve ser treinada para não depender da aprovação externa e que revelar medos íntimos a qualquer pessoa que não tenha compromisso genuíno com nosso bem-estar é abrir mão de um poder fundamental, o domínio sobre si mesmo. Medos não são apenas sentimentos passageiros. Eles moldam decisões, ações e comportamentos. Quando você expõe seus medos a alguém, ainda que pareça um ato de confiança, você está oferecendo informações estratégicas sobre como pode ser influenciado ou fragilizado.
Pessoas com intenções duvidosas podem usar essas informações contra você, consciente ou inconscientemente, mesmo sem malícia aparente. O simples fato de alguém conhecer aquilo que você teme pode gerar pressão, chantagem emocional ou manipulação sutil, sem que você perceba. Por isso, a prudência estoica sugere que os medos sejam compreendidos internamente, transformados e transcendidos, mas não compartilhados indiscriminadamente. Marco Aurélio nos lembra que ninguém pode nos perturbar a não ser que nós permitamos. Esta frase, quando aplicada à questão do medo, se torna uma regra prática. O medo só tem poder quando se torna público ou depende da validação de terceiros. O ato de revelar um medo é, na essência, transferir para o outro a chave da sua tranquilidade emocional. Quando alguém conhece aquilo que você teme, mesmo que sem intenção de prejudicar, existe a possibilidade de que o medo seja usado como instrumento de influência. É por isso que o estoico mantém a mente como um refúgio seguro, onde medos são analisados, compreendidos e, eventualmente, superados, mas sempre sob controle próprio. Além disso, compartilhar medos cria dependência emocional disfarçada de intimidade. Ao revelar um medo, inconscientemente você busca empatia, compreensão ou consolo, mas isso cria uma relação desigual. Você se expõe enquanto o outro mantém a liberdade de usar essa informação ou simplesmente ignorá-la. A verdadeira liberdade ensinada pelos estoicos exige que a serenidade e a segurança internas não dependam de outros. E isso inclui o modo como lidamos com nossas vulnerabilidades. Cada medo deve ser enfrentado e domado internamente, e não transformado em moeda de troca emocional. Há também uma dimensão prática. Conhecer os próprios medos é uma arma poderosa para o crescimento. O estoico entende que enfrentar medos no silêncio da mente é forjar coragem e resiliência, enquanto revelá-los prematuramente pode atrasar ou impedir esse processo. Quando mantemos nossos medos em reserva, podemos observá-los, compreendê-los e atuar sobre eles sem interferência externa. Revelar medos muitas vezes gera ansiedade adicional, porque o julgamento alheio ou a percepção de fraqueza podem amplificá-los, tornando o desafio interno ainda mais pesado. Do ponto de vista social, os medos são território sagrado. Cada pessoa tem suas próprias batalhas internas, mas quando expomos os nossos, podemos inadvertidamente criar uma dinâmica em que outros sentem superioridade ou oportunidade de controle. Um estoico entende que a virtude está no autodomínio e que abrir mão do sigilo sobre nossos medos é abrir mão da própria autonomia. A força não se mede apenas pela ação corajosa, mas pela capacidade de manter integração interna, mesmo diante do desconhecido ou do ameaçador. Além disso, guardar os medos permite a reflexão e a estratégia. Quando analisamos nossos medos em silêncio, podemos identificar padrões, compreender suas raízes e construir métodos para enfrentá-los de forma consciente. Esse processo não é apenas psicológico, é também moral e filosófico. Um estoico observa o medo com atenção, não com fuga ou negação, mas com a intenção de transformar o medo em aprendizado, controle e liberdade. Quando o medo é verbalizado a terceiros, parte dessa energia transformadora é dispersa, e a clareza mental necessária para a superação diminui. A proteção dos medos também fortalece a dignidade pessoal. Há uma intimidade entre você e seus receios mais profundos que não deve ser compartilhada com qualquer pessoa. Revelar medos sem critério é, em última análise, entregar fragmentos do próprio eu à avaliação externa, sujeitando sua experiência subjetiva à interpretação de outros. A autonomia estoica se manifesta exatamente aqui. Saber que você é capaz de enfrentar seus próprios temores, mesmo os mais silenciosos e aterradores, sem depender da validação ou do conforto alheio. Portanto, a sexta coisa que você jamais deve revelar são seus medos mais profundos. Guardá-los não é sinal de frieza ou distância, mas de sabedoria, disciplina e autossuficiência. É na mente protegida e no silêncio consciente que o medo perde poder e a coragem se fortalece. O estoico compreende que a liberdade emocional não está em dividir vulnerabilidades,
mas em enfrentá-las, compreendê-las e dominá-las, mantendo sempre a serenidade diante do que poderia perturbar. Guardar seus medos é, antes de tudo, manter a maior autoridade sobre si mesmo. E isso é a verdadeira essência da força interior. Número 7. Seus planos mais ambiciosos. A sétima coisa que você jamais deve revelar são seus planos mais ambiciosos. Aqueles objetivos que carregam dentro de si a força de transformar sua vida ou o curso das situações ao seu redor. Revelar planos ambiciosos a pessoas que não compartilham da mesma visão, que não possuem o mesmo compromisso ou que apenas existem para observar, comentar ou criticar, é abrir mão de uma parte fundamental do seu poder: a surpresa, a iniciativa e a execução silenciosa. O estoicismo nos ensina que a virtude está no controle da mente e das ações, e que parte desse controle envolve saber quando falar e quando permanecer em silêncio. Quando você compartilha seus maiores objetivos, ainda que com a intenção de buscar incentivo ou validação, você corre o risco de que esses planos sejam diluídos, saboteados ou subestimados. Pessoas ao seu redor podem sentir inveja, medo ou ceticismo, e mesmo sem intenção de prejudicar, podem lançar dúvidas que corroem sua determinação. Há também o perigo de que, ao falar, você transfira parte da responsabilidade de realização para a reação alheia. Um plano ambicioso só se torna poderoso quando é cultivado em silêncio, com disciplina diária e ações consistentes, sem depender da opinião externa. Além disso, a revelação prematura dos planos cria uma tensão desnecessária. A expectativa gerada ao compartilhar uma ambição transforma seu objetivo em algo público e, com isso, surge uma pressão adicional que pode paralisar ou induzir ansiedade. O estoico compreende que a serenidade e o foco devem vir de dentro e não da aprovação ou do reconhecimento alheio. Cada passo em direção a um grande objetivo deve ser guiado por disciplina, não por aplausos. A verdadeira força está em construir, passo a passo, sem alarde, deixando que os resultados falem por si mesmos quando o momento certo chegar. Há também uma dimensão estratégica na discrição. Revelar seus planos mais ambiciosos é como mostrar suas cartas antes do jogo começar. Aqueles que observam podem antecipar movimentos, criar obstáculos sutis ou simplesmente desestabilizar seu ritmo com dúvidas e questionamentos. O estoico entende que cada plano deve ser protegido como uma semente, regada diariamente em silêncio, até que esteja forte o suficiente para florescer. O poder da ação silenciosa é inestimável. A surpresa e a determinação sem ruído têm efeito multiplicador, enquanto a exposição prematura pode enfraquecer a energia que você dedicaria à realização. Além disso, há uma questão de maturidade emocional e intelectual. Revelar planos grandiosos exige lidar com críticas, expectativas e, muitas vezes, incompreensão. Manter seus planos em silêncio permite avaliar a própria convicção, ajustar estratégias sem interferência externa e fortalecer a resiliência. A verdadeira confiança surge não do aplauso antecipado, mas da certeza interna de que você sabe o que quer e está disposto a trabalhar por isso, independentemente de quem observa. O estoico observa que o mundo está cheio de vozes externas, cada uma oferecendo julgamento, conselho ou opinião. Se cada plano fosse compartilhado, cada voz poderia criar fricção, dúvida ou dispersão de foco. A discrição, portanto, é uma ferramenta de proteção e eficiência. Quando você mantém seus planos mais ambiciosos guardados, você preserva a energia mental, a clareza de ação e a integridade do propósito. É uma escolha de autonomia. Ninguém deve ter poder sobre seu caminho ou influência sobre sua determinação, a não ser você mesmo. Além disso, a realização de um grande objetivo exige paciência, constância e adaptação silenciosa. Revelar o plano antecipadamente pode criar uma ansiedade falsa, na qual você se preocupa mais com a reação de outros do que com a execução real. Um estoico entende que o valor do trabalho está na ação diária, na disciplina constante, na atenção aos detalhes
e na coragem de seguir sozinho quando necessário. O plano é seu, e só você deve ter acesso à profundidade de cada passo até que esteja pronto para ser revelado, não como notícia ou confissão, mas como consequência natural da dedicação silenciosa. Há também um aspecto de poder psicológico. Quando seus planos mais ambiciosos são conhecidos apenas por você, eles se tornam uma força interna quase invencível. Cada passo tomado em silêncio, cada decisão consciente e cada avanço discreto fortalecem a confiança interna e diminuem a influência de opiniões externas. Ao revelar um plano, você divide o poder desse plano. Mas ao guardá-lo, você mantém o controle absoluto sobre o ritmo, o método e a direção, permitindo que o resultado final seja verdadeiramente fruto da sua capacidade e disciplina. Por fim, há um valor moral e filosófico na retenção de seus planos, a integridade da ação. O estoicismo nos ensina que não devemos depender da aprovação ou da percepção dos outros para agir corretamente. Cada plano ambicioso deve ser nutrido como um compromisso com si mesmo, um reflexo de seus valores, visão e propósito. Guardar seus planos não é egoísmo, é responsabilidade, disciplina e respeito pelo próprio caminho. A vitória só tem sentido quando é conquistada pelo mérito, pelo esforço silencioso e pela perseverança, sem precisar da validação externa antes do momento certo. Portanto, a sétima coisa que você jamais deve revelar são seus planos mais ambiciosos. O verdadeiro poder não está em falar sobre grandes objetivos, mas em agir, crescer e conquistar em silêncio, permitindo que a realização seja a única prova de sua determinação. O estoico entende que a força, a liberdade e a autossuficiência se encontram no domínio sobre si mesmo, na paciência diante do processo e na coragem de caminhar sozinho, sem depender do olhar alheio. Guardar seus planos é, em última análise, preservar o próprio poder, para que quando o mundo finalmente conheça suas conquistas, elas se apresentem não como palavras, mas como realidade concreta, inegável e admirável. Número 8. Bônus. Seus pensamentos sobre os outros. O oitavo segredo, um bônus que poucos percebem, é jamais revelar completamente o que você pensa sobre os outros. Isso inclui julgamentos, críticas, desconfianças ou mesmo impressões que você possa ter sobre amigos, familiares, colegas e conhecidos. À primeira vista pode parecer inofensivo, afinal falar sobre o comportamento alheio é algo natural na convivência humana, mas o verdadeiro poder está em manter esses pensamentos sob seu próprio domínio. Os estoicos nos ensinam que não podemos controlar as ações ou reações dos outros, mas podemos controlar nossos pensamentos e respostas. Quando você compartilha o que pensa sobre os outros, ainda que de forma sutil, está abrindo portas para consequências que talvez não possa prever. Uma palavra mal colocada pode gerar ressentimentos, brigas ou mal-entendidos que mancham relações que poderiam permanecer neutras ou harmoniosas. Além disso, revelar suas opiniões sobre os outros transforma o que deveria ser uma análise interna e racional em algo externo, sujeito ao julgamento alheio. Seus pensamentos são como sementes. Se você os semear em terreno errado, o fruto pode ser venenoso. Guardá-los, refletir sobre eles e discernir o que é útil para seu crescimento pessoal é o que transforma essa energia mental em sabedoria e autocontrole, em vez de conflito e arrependimento. Outro ponto importante: quando você verbaliza o que pensa sobre os outros, está, ainda que inconscientemente, pedindo validação ou provocando reações. O estoicismo nos lembra que a validação externa é uma ilusão. O que importa é a integridade de seus próprios pensamentos, o cultivo de sua própria razão e a serenidade que vem de saber que seu juízo não depende da aceitação alheia. Manter seus pensamentos sobre os outros em silêncio não é hipocrisia, mas estratégia. É a prática de não se deixar arrastar pela natureza imprevisível das pessoas, evitando que suas emoções e impulsos controlem você. Quando cultivamos essa disciplina, desenvolvemos uma forma de poder invisível, silencioso, que nos permite interagir com o mundo
sem nos expor desnecessariamente, sem perder nossa liberdade interior. E há ainda uma dimensão mais profunda. Ao não revelar o que pensa sobre os outros, você também está protegendo sua própria imagem moral e emocional. Ninguém pode usar contra você pensamentos que só você conhece. Você mantém o controle absoluto sobre sua narrativa, evitando que pequenas expressões de julgamento se transformem em armas em mãos alheias. A prudência aqui é mais do que uma questão de etiqueta. É uma defesa estoica de sua paz interior e da força de seu caráter. Portanto, esse oitavo segredo, esse bônus, é um lembrete poderoso de que a verdadeira sabedoria não se revela em palavras, mas em silêncio e discernimento. Guardar para si o que pensa sobre os outros não significa esconder-se do mundo, mas sim afirmar seu poder interno, sua autonomia e sua serenidade, permitindo que suas ações, e não suas palavras, definam quem você é e como você influencia o mundo ao seu redor. Chegamos ao fim desta reflexão, mas o aprendizado que ela carrega não termina aqui. Revelar menos, guardar para si, manter o controle sobre o que é seu, não é um ato de desconfiança nem de distância emocional. É uma manifestação da liberdade interior que todo estoico busca cultivar. Quando você escolhe cuidadosamente o que compartilhar e o que preservar em silêncio, está, na verdade, protegendo sua mente, fortalecendo seu caráter e blindando sua paz interior. Cada uma dessas 7 coisas, e o bônus que adicionamos, é um lembrete de que o mundo não precisa conhecer todos os cantos da sua alma, porque nem todos os olhos enxergam com sabedoria, nem todos os ouvidos são dignos da verdade que você carrega. A vida é cheia de julgamentos, distrações e vozes alheias que tentam controlar o que deveria permanecer sob seu domínio. Manter o silêncio estratégico é, portanto, uma forma de resistência e maestria pessoal, uma maneira de viver sem se submeter à imprevisibilidade externa. O estoicismo nos ensina que nossas virtudes, nossa razão e nosso autocontrole são os únicos tesouros verdadeiros que possuímos. E esses tesouros não devem ser expostos sem necessidade, porque a verdadeira força não se anuncia. Ela se manifesta na serenidade, na discrição e na consciência do que realmente importa. Guardar certos aspectos de si mesmo é cultivar essa força, é proteger seu mundo interior das influências que poderiam desequilibrá-lo. Ao final, o que nos resta é a prática diária da prudência e da reflexão, aprendendo a distinguir o que vale a pena revelar e o que deve permanecer em silêncio, sempre lembrando que a verdadeira liberdade vem de dentro, não de fora. Cada segredo que você guarda, cada pensamento que não compartilha, cada emoção que administra com sabedoria é um passo rumo à autonomia completa, ao controle de si mesmo e à construção de uma vida guiada pela razão, pela virtude e pela paz interior. Então reflita sobre estes 7 segredos placis bônus. Observe suas palavras, suas revelações e o impacto que elas podem ter sobre você e sobre os outros. Faça do silêncio uma ferramenta, do discernimento uma arma e da autonomia interior a sua maior conquista. E lembre-se, não é sobre se fechar do mundo, mas sobre se abrir apenas para aquilo que merece seu verdadeiro eu.